Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo um número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoca a proteção de Deus e, em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da 52ª sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2023. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. Livrai-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando, ó meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são dos que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos são poderosos, então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Até aqui. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata da 51ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de junho de 2023. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa da leitura da ata da 51ª sessão, realizada no dia 26 de junho deste ano. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 51ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 51ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde o livro de inscrições encontra-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Dispõe parecer e relatório de contas Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2021. Parecer. Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2021, prefeito Daniel Júnior Duran Pinato, advogados Edmilson da Silva Gomes e Fernando Long Tobal. Procurador de Contas João Paulo Giordano Fontes, fiscalização atual UR11. Ementa, contas anuais Prefeitura Supervector Orçamentário Financeiro e Econômico, atendidos os principais índices condicionais legais, alterações orçamentárias elevadas, parecer favorável, recomendações e determinações. Resultado de execução orçamentária, superávit de 5,97%. Ensino, efetivado 25,58%, estabelecido, mínimo 25%. Despesa com profissional no magistério, efetivado 83,41%, mínimo estabelecido 60%. Utilização dos recursos de Fundeb, efetivado 100%, estabelecido mínimo 95% no exercício e 10% do primeiro quadrimestre seguinte. Saúde, efetivado 25,70%, mínimo 15%. Despesa com pessoal, efetivado 40,68%, máximo 54%. Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda a primeira Câmara Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de abril de 2023, pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator, Antônio Roque Cittadini, presidente, e Edgar Camargo Rodrigues. A excelentíssima Câmara decidiu emitir parecer favorável à aprovação de contas referentes ao exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Paranapuã, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas. Determinou, outrossim, à margem do parecer,
a expedição do ofício à origem, com as recomendações e determinações constantes do voto do relator, inserida aos autos, devendo a fiscalização verificar as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação a todas as recomendações, determinações e alertas. No próximo roteiro, determinou ainda a remessa de cópia do relatório de fiscalização e do aludido voto a Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para a ciência e eventuais providências sobre o auto da vistoria de prédios municipais. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, José Mendes Neto. Ficam desde já autorizados vista e extração de cópias dos autos aos interessados, observando as normas aplicáveis. Publique-se. São Paulo, 27 de abril de 2023. Antônio Roque Cittadini, presidente. Dimas Ramalho, relator. Comunica aos vereadores que o relatório das contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã, exercício 2021, será encaminhado às comissões de Finanças e Orçamento para emissão de parecer e decreto legislativo. Paranapuã, São Paulo, 3 de agosto de 2023. Mensagem referente. Projeto de lei número 18, de 3 de agosto de 2023. Ementa. Autoriza a aquisição de bem imóvel e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. A intenção da administração com a pretendida aquisição é de construir uma área de lazer às famílias do bairro Parque da Cidadania deste município. A presente prepositura se faz necessária tendo em vista proporcionar uma área de lazer para os moradores desse bairro, pois temos com o intuito de oferecer cada vez mais atrativos para a população. Consideramos que uma criança saudável necessita de lazer e de um bom convívio com outras crianças, porque o local referido está carente de lazer. Com isso, aumentaremos as opções de lazer onde as famílias poderão passear e ver os seus filhos se interagindo. O objetivo desta ação inédita é visar possibilitar opções de lazer e convivência social em nosso município. Pelas razões ora explanadas, esperamos ter justificado o presente projeto de lei, pelo que acreditamos merecer parecer e voto favorável de todos os nobres edis. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 18, de 3 de agosto de 2023. Autoriza a aquisição de bem imóvel e de outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir do senhor Mauro Rodrigues Delbem, brasileiro, portador da célula de identidade número 17.516.626-2 SSP São Paulo, e CPF número 059-404-558-40, declarado de utilidade pública conforme decreto municipal número 3.090, de 5 de julho de 2023, o seguinte bem imóvel. 1. O terreno urbano sem benfeitorias, devidamente registrado no Ofício de Registro de Imóveis de Comarca de Jales, São Paulo, no livro número 2, matrícula número 12.854, denominado Lote 1 da quadra 69, situado na Avenida João Cardoso, sem número, esquina com a Rua Cachoeira dos Índios, centro, nesta cidade de Paranapuã, São Paulo, medindo 15 metros de frente para a Avenida João Cardoso, por 35 metros laterais, perfazendo uma área total de 525 metros quadrados. Confrontando-se mais por um lado com o lote 2, por outro com a Rua Cachoeira dos Índios, com a qual esquina, e pelo fundo com o lote 20. Parágrafo único. A aquisição do imóvel de que trata o artigo anterior destina-se à construção de área de lazer. Artigo 2º. Os recursos necessários para cobrir as despesas presente lei decorrem de dotação orçamentária do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias. Paranapuã, 3 de agosto de 2023. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer. Identificação. Projeto de lei número 18/2023. Assunto. Autoriza a aquisição de bem imóvel e de outras providências. 1. Introdução. Atendendo a um que fora solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente apresenta parecer jurídico a respeito do projeto de lei epígrafe. 2. Do projeto de lei número 18/2023.
Trata-se de projeto de lei que busca autorização da Câmara Municipal para aquisição de imóvel urbano sem benfeitorias, devidamente registrado no ofício do Registro de Imóveis de Comarca de Jales, São Paulo, no livro número 2, matrícula número 12.854, denominador lote 1 da 469, situado na Avenida João Cardoso, sem número, esquina com a Rua Cachoeira dos Índios, centro, nesta cidade de Paranapuã, São Paulo, medindo 15 metros de frente para a Avenida João Cardoso, por 35 metros laterais, perfazendo uma área total de 525 metros quadrados, confrontando-se mais por um lado com o lote 2, por outro com a Rua Cachoeira dos Índios, com a qual faz esquina e pelo fundo com o lote 20. Consta ainda que o imóvel destina-se à construção de área de lazer. A lei orgânica desse município de Paranapuã, em seu artigo 76, consigna que a aquisição do bem imóvel depende da autorização legislativa. Artigo 76. A aquisição dos bens imóveis por compra ou permuta dependerá da prévia avaliação e autorização legislativa. De forma introdutória, a análise jurídica é importante destacar que, via de regra, para qualquer compra de imóvel necessário se mostrar o processo licitatório, o que não se vislumbre neste caso. Nesse sentido, é o artigo 37, 21 da CF. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificações técnicas e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Complementando a Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 23, parágrafo 3º, impõe que a concorrência é a modalidade de licitação cabível qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis. Todavia, impendente ressaltar que, caso exista impossibilidade de competição em razão de existência de apenas um imóvel, cuja necessidade de instalação e localização condicionem a escolha e, estando o proprietário de acordo em vendê-lo, a administração estaria autorizada a dispensar licitação, conforme o artigo 24(10) da Lei nº 8.666/93. Nesse caso, a administração teria de comprovar que apenas esse imóvel em específico atenderia aos interesses públicos, diante de particularidades relevantes que somente eles apresentam. Quanto ao ponto supracitado, pelo que se infere da documentação apresentada, parece ser o caso do imóvel em questão, que teria características únicas e dispensaria, em tese, a licitação. Porém, há mais para ser analisado, e assim passa-se ao cerne da questão jurídica. Por se tratar de compra e venda de imóvel, nos modos propostos pelo projeto, é de se inferir que o Código Civil, que regula a matéria, é aplicável com as devidas limitações decorrentes de relação jurídica almejada, entre particular e administração pública. O Executivo deixa de anexar cópia da avaliação e da matrícula do imóvel para uma análise mais aprofundada desta assessoria jurídica, que entende ser necessário documentos exigidos no artigo 76 da Lei Orgânica deste município. Como demonstrado no projeto em epígrafe do artigo 1º, cita que declaro de utilidade pública conforme decreto municipal número 3.090, de 5 de julho de 2023. Logo, entendo que o melhor caminho para evitar esses requisitos de desapropriação é o modo originário de aquisição de propriedade. Portanto, independe de registro, bastando a comprovação no requisito do decreto 3.365/41. Entendo tratar de projeto de valia, pois seu objetivo é dar atendimento na área de lazer às pessoas daquele bairro. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei número 18/2023 é passível de ser aprovado, regularizado as juntadas da matrícula, decreto de utilidade pública, avaliação que, após, nos modos de redação conforme apresentada, a matéria preenche o princípio da legalidade e eficiência. A emissão do parecer para essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelo representante do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Da votação, ressalta-se, porém, que, caso não seja
esse o entendimento da nobre Câmara Legislativa, optando por deliberar e votar a matéria, esta poderá ser deliberada e votada num turno único, por maioria simples e votação simbólica. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 14 de agosto de 2023, João Humberto Hobbes, OAB São Paulo. Comunico aos senhores vereadores que o projeto de lei número 18, de 4 de agosto de 2023, que autoriza a aquisição de bem imóvel e das outras providências, será encaminhado às comissões de Finanças e Orçamentos para julgar o que for necessário. Paranapuã, São Paulo, 10 de agosto de 2023. Mensagem referente. Projeto de lei número 19, de 10 de agosto de 2023. Ementa. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1685, de 29 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo a prorrogar termo de fomento com o Lar do Zelinho São Vicente Paulo de Urânia, São Paulo, objetivando a consecução de plano de trabalho proposto pela entidade, visando acolhimento dos idosos do município de Paranapuã nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. A aprovação do presente projeto de lei se faz necessária, pois, conforme o ofício número 37/2023, de 19 de julho de 2023, a entidade já acolheu na data 14 de julho de 2023 e, a partir desta data, está assistindo o senhor José Manuel de Oliveira Filho, idoso do município de Paranapuã, sendo assim necessária a inclusão do primeiro termo aditivo do termo de fomento número 1/2022. Segue em anexo o referido ofício. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto a apreciação de matéria de de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tenha um projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculto o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, na oportunidade renova a Vossa Excelência e, por seu intermédio aos seus luzes pares, a expressão de meu elevado apreço e distinta consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bizzi, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Dentro do projeto encontra-se o ofício citado. Projeto de lei número 19, de 10 de agosto de 2023. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1685, de 29 de novembro de 2022. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1685, de 29 de novembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o município de Paranapuã autorizado a prorrogar termo de fomento e colaboração para a consecução de finalidade de interesse público por meio de transferência de recurso financeiro entre a administração pública municipal e Lar do Zelinho São Vicente Paulo de Urânia, São Paulo. CNPJ número 51 846 491 1000 ao contrário, traço 27, no valor de até R$50.000 para o exercício de 2023, em parcelas mensais de acordo com os números de idosos assistidos, a ser definido em plano de trabalho da entidade, que tem por objeto a execução do acolhimento de idosos municipal de Paranapuã. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias. Paranapuã, São Paulo, 10 de agosto de 2023. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Informa aos nobres edis que o parecer jurídico se encontra juntado ao procedimento, concluindo pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 19/2023, enfatizando que a emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestações efetivamente legítimas do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário das Casas Legislativas. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 19/2023. Está em discussão o pedido do edil Vâner Nogueira de Aguiar.
Está em votação o pedido do edil Vânia Nogueira de Aguiar. Quem tiver de acordo, permaneça sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei número 19, de 10 de agosto de 2023, que dispõe sobre a abertura do artigo 1 da Lei Municipal 1685, de 29 de novembro de 2022, votará na ordem do dia. Paranapuã, São Paulo, 11 de agosto de 2023. Mensagem referente. Projeto de lei número 20, de 11 de agosto de 2023. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 30.935,71 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto a apreciação do vosso excelentíssimo projeto de lei que promove a adequação orçamentária à lei orçamentária anual, lei com vistas à abertura de crédito especial para recebimento do recurso da União oriundo de lei complementar número 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo, LPG. A Lei Complementar número 195/2022 dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, à Justiça Federal e ao município para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia do Covid-2019. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, organizada em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, conforme exposto no parágrafo do artigo 1º da Lei Complementar número 195, de 2022 e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pontuação entre as entes, federações e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Para fins de execução das ações previstas na Lei Complementar número 195 de 2022, a União descentralizou ao município de Paranapuã o valor de R$ 30.935,71, valor esse que deve ser adicionado à Lei de Orçamentária Anual vigente como crédito especial. Nesse sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação do Fundo de Recursos. Ressalto que o valor disponível para o município de Paranapuã é de R$ 58.391,30. Contudo, o município somente se enquadra nas ações descritas no artigo 6º, inciso 1 da Lei Complementar número 195 de 2022. Apoio a produções audiovisuais, recebendo assim o valor referido acima, repito, de R$ 30.935,71. O plano de ação número 3088-212-02-30-002-009696 está aprovado e autorizado na plataforma Transere.gov. Conforme dispõe o artigo 11 da Lei Complementar número 195 de 2022, os municípios devem realizar as adequações orçamentárias à lei orçamentária anual, no prazo de 180 dias, contando na data de centralização dos recursos pela União, artigo 11. Dos recursos repassados aos municípios na forma prevista nesta lei complementar, aqueles que não tenham sido objeto de adequação orçamentária publicada no prazo de 180 dias, contando na data da descentralização, deverão ser automaticamente revertidos aos respectivos estados. Deste modo, resta imprescindível a adequação da lei orçamentária anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Essas são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a exigência do prazo legal para formalizar e adequação orçamentária, solicito a tramitação da proposta em caráter de urgência. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bispo, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 20, de 11 de agosto de 2023, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 30.935,71 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial
no valor de R$ 30.935,71, destinados a cobrir as despesas com execução das ações emergenciais, destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia do Covid-19, atendendo à Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo, LPG, e de acordo com as seguintes classificações orçamentárias: Executivo Cultura, manutenção da cultura, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 30.935,71. Fonte 05, recurso federal. Total de suplementação, R$ 30.935,71. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso e arrecadação oriunda da União, provenientes de Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecido como Lei Paulo Gustavo, LPG. Artigo 3º. Ficam ajustadas atualizações às leis número 1628, Lei número 1662, 2022, Lei número 1684/2022, com o valor do referido crédito e mais alterações necessárias, de acordo com os dispositivos da Lei Federal 4.320/64. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias. Paranapuã, 11 de agosto de 2023, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Informa aos nobres edis que o parecer jurídico se encontra juntado ao procedimento, concluindo pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2023, enfatizando que a emissão do parecer para a assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo de comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito dispensa dos pareceres ao projeto de lei número 20/2023. Está em discussão o pedido do edil Eliuk Shimazu. Está em votação o pedido do edil Eliuk Shimazu. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei número 20, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 30.937,71 e das outras providências, notará na ordem do dia. Paranapuã, São Paulo, 14 de agosto de 2023. Mensagem referente: Projeto de Lei número 21, de 14 de agosto de 2023. Ementa: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 290.839,21 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, trata-se de propositura que objetiva atender à demanda número 060.433/2023, que se encontra no sistema sem papel do Governo do Estado de São Paulo, devido minuta de termo de convênio em anexo, objetivando a execução de iluminação pública, no valor de até R$ 290.839,21. Cingindo ao exposto, renova a Vossa Excelência e seus novos pares minhas manifestações de absoluto respeito e especial consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Junto ao projeto se encontra a minuta citada. Projeto de Lei número 21, de 14 de agosto de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 290.839,21 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial no valor de até R$ 290.839,21, destinados a cobrir despesas com execução da iluminação pública, conforme demanda número 060.433/2023, e minuta de termo de convênio, com as seguintes dotações orçamentárias.
Executivo, obras e serviços municipais, convênio e iluminação pública, transferência e convênios estaduais vinculados. Obras e instalações, R$ 250 mil. Tesouro. Obras e instalações, R$ 40.839,21. Total do crédito, R$ 290.839,21. Artigo 2º. O crédito aberto na forma de artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação oriundo de repasse à Secretaria do Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, demanda número 060.433/2023 e minuta do termo de convênio no valor de R$ 250 mil. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação de seguinte dotação do orçamento vigente. Anulação. Executivo. Reserva de contingência. Reserva de contingência. Reserva de contingência. Menos R$ 40.839,21. Total da anulação, R$ 40.839,21. Artigo 4º. Fica ajustada a atualização da Lei nº 1.628/2021, Lei nº 1.662/2022, Lei nº 1.684/2022, com o valor do referido crédito e de mais alterações necessárias de acordo com os dispositivos da Lei Federal 4.320/64. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Paranapuã, 14 de agosto de 2023. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Informa aos nobres edis que o parecer jurídico se encontra juntado ao procedimento, concluindo pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 21/2023, enfatizando que a emissão do parecer para a assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito a dispensa dos pareceres do projeto da Lei número 21/2023. Está em discussão o pedido do edil Fabrício Aparecido Viana. Está em votação o pedido do edil Fabrício Aparecido Viana. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei número 021, de 14 de agosto de 2023, voltará na ordem do dia. Indicação número 19/2023. Considerando a aproximação do aniversário de fundação de nosso município, que no mês de setembro estará completando 74 anos, considerando que nossa cidade, além de linda e acolhedora, possui uma população empreendedora e trabalhadora, merecedora, considerando que possivelmente essa administração venha realizar eventos ou algo do gênero em comemoração do aniversário de nosso município, considerando que no período recebemos visitantes de toda a nossa região, considerando ser as vias do nosso município bem arborizadas, considerando que a existência de vários pontos de vias urbanas se encontra com problemas de iluminação, dada a quantidade de lâmpadas queimadas, indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o do plenário, providências contra a poda de árvore das vias públicas de nossa cidade, bem como providências contra as lâmpadas queimadas e ou defeituosas das vias urbanas. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 11 dias do mês de agosto de 2023. Edmar Rodrigo Bis, vereador. Paranapuã, São Paulo, 14 de julho de 2023. Ofício número 119/2023. Para a Presidência Câmara Municipal. Assunto: requerimento número 15/2023. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cumprimentos e atenção quando solicitado por meio de ofício em referência, vimos encaminhar em frente documentos fornecidos pelo setor contábil de modo a comprovar despesas realizadas com recursos recebidos de cota municipal do salário educação. Cingindo ao exposto e esperando contar com a necessária aquiescência, permanecemos à disposição que se fizer necessário. E aproveitando a oportunidade, renovamos nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Está em
Anexo, tá? Todos os documentos. Tem mais matéria, Vitor? Senhor presidente, não há mais matéria para expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidas apartes. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo considerar partes. Com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva. Boa noite, presidente. Nobres vereadores, nobre vereadora, público que se faz presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Venho aqui fazer um requerimento verbal direcionado à presidência dessa casa com o seguinte teor. Quando da autoria realizada pelo TSE São Paulo, exercício financeiro de 2022, na requisição dos documentos fora solicitado pela aquela Corte de Informações, quando aos vereadores que são servidores público federal, estadual ou municipal, devendo esse legislativo fornecer declaração informando o horário de trabalho como servidor público, horário de expediente da Câmara e ficha financeira junto a outra entidade, assim solicite cópia das informações prestadas por essa casa, bem como respectivas cópias de documentos juntados relativo ao vereador Fabrício Aparecido Viana, objetivando ter conhecimento a ser substituído tais documentos na qualidade de legislador municipal. Estou fazendo esse requerimento aqui, porque teve um vereador que fez, retirou e fez de novo. Aí já não colocou o nome certo. Então a gente está fazendo esse requerimento para ter esclarecimento dos dois que são vereadores e são servidores, para ter maiores informações a respeito dos dois. Então a gente está fazendo aí para que ele tinha retirado, então, e fez só um. Então vamos fazer dos dois. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Fabrício Aparecido Viana. Perdão, pessoal. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Jean Clemilson Silva. Com a palavra do vereador Fabrício Aparecido Viana. Boa noite aos nobres edis, boa noite ao público presente, né, e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Eu acho esse requerimento aí, nobre Edil, de grande valia mesmo, porque fica até uma situação meio complicada pedindo só o seu, certo? Pedir os dois, só nós dois somos, né, funcionários públicos aqui. Então, é isso aí mesmo, certinho. É justo, eu acho muito justo. Está em discussão o requerimento do vereador Jean Clemilson Silva. Com a palavra do vereador Hélio Timazo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente e aquele que nos assiste via internet. Eu não teria mudado o meu requerimento se o senhor presidente tivesse liberado de primeira mão, quando eu encaminhei um requerimento aqui pedindo a cópia, né, no regimento interno, no artigo 105, parágrafo 2º, não consta que isso daí tem que ir para o plenário, né? Então achei um pouco absurdo essa situação sua, senhor presidente, ter encaminhado ao plenário. Eu achei que o senhor você está legislando parcialmente. Acho que a imparcialidade aqui nessa Câmara não existe, né? Acho que o senhor está sendo parcial. Porque se no regimento interno não fala nada, que é preciso ir ao plenário, não precisava ter ido ao plenário, era simplesmente ter oferecido a cópia, né? Do meu ponto de vista. Mas o senhor encaminhou ao plenário. Eu acho que é absurdo o que você está fazendo aí. Acho que a vida de vereador, eu acho que é livre,
espontâneo para todo saber o que está acontecendo. É o meu ponto de vista. Está em discussão o requerimento do vereador Jean Clemenson Silva. Deixa eu só esclarecer o vereador Hélio Chimazo. Aqui na Câmara a gente tem que seguir um trâmite. Se no regimento interno fala que se tem que ser enviado ou não para o plenário, eu acho assim, quem decide é o presidente do trabalho da Câmara. Se vai ser colocado em pauta ou não. Como estava citando lá, pedindo de vereadores, de funcionário público municipal e estadual, eu acho interessante levar conhecimento do plenário e da Câmara. Em nenhum momento eu fui imparcial, em nenhum momento, vereador Hélio Chimazo, eu neguei para o senhor. Eu não neguei em nenhum momento. Eu estou falando agora, a palavra está comigo, eu ouvi o senhor falar, então me respeita, por favor. Em nenhum momento eu fui imparcial com o senhor, em nenhum momento eu neguei requerimento nenhum para o senhor, nenhuma resposta. Vai ser para plenário colocado em votação, o senhor vai ter cópias em mão. Enfim, só isso. Está em votação o requerimento verbal do vereador Jean Clemenson Silva. Quem estiver de acordo com o sentado, quem for ao contrário, que se levante. O que você falou? O requerimento verbal do vereador Jean Clemenson Silva foi aprovado por todos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Tá. A palavra continua com o vereador Jean Clemenson Silva. Vim fazer mais outro requerimento aqui, verbal. Senhor presidente, venho através dessa fazer um requerimento verbal à administração municipal quanto aos itens a serem aqui mencionados, todos no período de outubro, novembro de 2022 e dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2023, dos seguintes documentos: cópia do livro ponto dos professores, cópia das faltas justificadas dos professores, atestados, abonadas, folgas eleitorais, convocação, licença, prêmio, saúde e outros. Cópia do livro de registro das faltas dos professores que substituem. Cópia dos pontos dos professores que substituem aulas. Especificar a falta do professor no dia e relatar quem foi o substituto. Cópia do requerimento de licença dos professores deferido em caso de licença-prêmio. Cópia do período de licença-prêmio ou saúde e sua publicação em sites. Cópia de perícias realizadas pelo setor da municipalidade em caso de licença-saúde. Cópia dos atestados de licença-saúde. Cópia do livro, ponto, com as anotações de falta pelo responsável do setor, secretário da escola, diretor ou secretário de educação. Em caso de faltas não justificadas, com atestado médico, folga de eleição e outros, explicar o comprovar o desconto do dia. Qual o horário de funcionamento de entrada e saída dos professores da escola municipal? Especificar por nomes cada professor com horário e entrada e saída. Este requerimento estou fazendo aqui porque eu fui procurado, até inclusive por funcionários. Está tendo professores que está ocorrendo umas coisas lá que eles não são de acordo. Tem professor também que às vezes quer mandar na escola achando que é diretor e ele não é diretor, ele é um simples professor. Então a gente está fazendo isso aqui porque tem muitos professores que estão abusando, achando que é diretor e ele é professor. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Jean Clemenson Silva. Está em votação o requerimento verbal do vereador Jean Clemenson Silva. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento do vereador Jean Clemenson Silva foi aprovado por todos e será encaminhado ao Executivo Municipal.
continua aberto ao grande expediente. Com a palavra do vereador Fabrício Preciado Viana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edias e o público presente, de novo, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, eu também quero fazer um requerimento que fique registrado aqui, que eu quero fazer o requerimento pedindo para a administração o livro de pontos, os pontos meus e o do senhor Jean Clemilson da Silva, vereador, certo? Desde o começo do nosso mandato até na exata presente data, tá? Então vou falar de novo. O requerimento é do livro de ponto, meu e do senhor Jean, desde o começo do mandato até a presente data. E também quero, que o senhor junta com a gente, eu já pedi, mas eu preciso que o senhor junta os pontos nossos, que a gente fez o nosso trabalho aqui, certo? Os dois, o de servidor público e o de vereador. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Fabrício Preciado Viana. Está em votação o requerimento verbal do vereador Fabrício Preciado Viana. Quem tiver de acordo com sentado, quem for ao contrário, que se levante. O requerimento verbal foi aprovado por todos. Será encaminhado ao Executivo Municipal e também à Câmara Municipal. Comunico aos senhores vereadores que ainda se encontra aberto o grande expediente. Com a palavra do vereador Donizete José Celes. Boa noite a todos. Eu queria aqui agradecer aos edis, agradecer a todos que assistem pelas redes sociais, agradecer o público presente e quero aqui dar os parabéns ao Dia dos Pais, que foi ontem, né? E agradecer a nossa primeira-dama pelo presente que ela nos ofereceu aí. Agradecer ao prefeito também. E agradecer a nossa população. E agradecer a todos os pais que passou por esse seu dia ontem, né? E que Deus abençoe a todos e dê tudo certo na nossa vida. Obrigado. A tribuna no grande expediente continua aberta, com a palavra do vereador Vitor Gasque Faria. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público que se faz presente, assim aqueles que acompanham nossos trabalhos pela rede social. Eu gostaria de entrar no assunto, na sessão anterior, não me recordo o número da indicação, mas eu fiz sobre fazer a sinalização na escola e na creche. E passando o tempo, os pais vieram me cobrar, alguns professores vieram cobrar, e eu entrei em contato com o senhor prefeito, sentei com ele e conversei. Ele falou que está fazendo um levantamento para fazer na cidade inteira. Então, quando ele for fazer, ele já fará na cidade inteira. Queria agradecer a atenção do prefeito por ter me atendido e poder passar essa informação à população. Ficamos aí no aguardo para execução dessa sinalização em nossa cidade. Desde já, meu muito obrigado. A tribuna continua aberta no grande expediente. Gostaria de fazer também mais um comentário em relação à semana passada. Eu e a vereadora Maria José estivemos no Almoxarifado, fazendo uma vistoria lá. Mais precisamente no caminhão-pipa, né? Mais uma vez. A gente tem pedido muito ao pessoal ali da capela para poder estar molhando aquele local com maior frequência, né? O que foi passado para a gente, até mesmo pelo fiscal, é que faltavam alguns equipamentos no caminhão para estar fazendo o seu manuseio de forma correta. Então a gente foi até lá, no Almoxarifado, a Maria José me acompanhou, as mangueiras foi comprada, mas falta ainda uma peça atrás do caminhão, e ele pediu que fosse falado com o prefeito. Eu telefonei com o prefeito Daniel, a gente conversou.
O caminhão já está ali praticamente quase um ano já, né? Eu até comentei com ele que se tivesse como acelerar um pouquinho mais, ele disse que já ia estar mandando para a oficina para poder ver o que poderia ser feito da melhor forma possível. Até então ele até falou que pretende lavar a saída ali da cidade por conta do aniversário da cidade, mas eu até comentei com ele que se fosse possível fazer com maior frequência ainda, né? Para estar sempre deixando limpo, lavando, pegar um domingo, não sei, o pessoal aí, algum motorista, o pessoal da frente de trabalho, ou de final de semana, ou mesmo durante o dia, começar um pouquinho mais cedo, né? Porque assim, pessoal, tudo que a gente leva até o Executivo Municipal, não é porque a gente acha da bola da carochita ali e leva, é que a população nos cobra muito, principalmente essa indicação que eu acabei de fazer aqui mesmo hoje, referente às podas de árvore, e também as lâmpadas que estão queimadas. Se vocês passarem ali em frente, o cemitério, vocês vão ver que está quase todas queimadas ali na frente, está uma escuridão. Então a gente está sempre cobrando o fiscal para que continue com as melhorias no nosso município. Afinal de contas, não é só para a gente que é vereador, é também para quem mora naquela localidade. Do mais somente. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada. Como... Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o... Não, falta coisa aqui. Está faltando. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada o grande expediente, onde passamos para a ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei número 19, de 10 de agosto de 2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1685, de 29 de novembro de 2022. Está em votação o projeto de lei número 19, de 10 de agosto de 2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1685, de 29 de novembro de 2022. Quem tiver de acordo, mande sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei número 19, de 10 de agosto de 2023, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1685, de 29 de novembro de 2022, foi aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei número 20, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 30.937,71 e das outras providências. Com a palavra do vereador Vitor Gasque Faria. No dia 18 de maio de 2023, eu fiz uma indicação, a indicação número 15/2023, justamente sobre essa lei de Paulo Gustavo, que havia esse projeto aí, e fiz a indicação para o senhor prefeito encaminhar esse projeto para Paranapuã ser contemplado com esse benefício. Eu queria agradecer ao senhor prefeito que atendeu minha indicação, aos funcionários que trabalharam, e lembrar que meu trabalho não é só aqui na Câmara. Assim como eu fiz a indicação, eu mantive acompanhando as cidades que estavam sendo liberadas e também conversei com o prefeito. Mais uma vez me atendeu, mais uma vez abriu as portas aí para podermos conversarmos, e os funcionários que também mantive conversa. E graças a essa junção, legislativo, funcionários e o executivo, podemos ser contemplados aí com R$ 30.935,70. Eu deixo mais uma vez aqui meu muito obrigado. Gostaria de falar em relação também a esse projeto. Eu estive até conversando com a Eliette, eu estou num grupo de WhatsApp do pessoal da região. A gente espera que o dinheiro até venha cair na conta, porque o governo federal tem uma grande falha, né? Às vezes lança esses projetos e normalmente atende muito os grandes centros, né? Porque uma das
dos requisitos lá, perguntava se tinha cinema, se tinha biblioteca virtual, algo que os municípios, infelizmente, cidades pequenas, né, não provém dessas implementações um pouco mais modernas, mas se vinha algo de grande valia para o nosso município. Está em votação o projeto de lei número 20, de 11 de agosto de 2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei número 11 de agosto de 2023 foi aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei número 21, de 14 de agosto de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 290.839,21 das outras providências. Está em votação o projeto de lei número 21, de 14 de agosto de 2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei número 21, de 14 de agosto de 2023, foi aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das demais matérias restantes na pauta da ordem do dia desta sessão. Requerimento número 17/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. L. Shimazu, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o que segue. Quando da auditoria realizada pelo TCESP, exercício financeiro de 2022, na requisição de documentos, fora solicitado por aquele corte de informações, quanto aos vereadores que são servidores públicos federal, estadual ou municipal, devendo esse legislativo fornecer declaração informando o horário de trabalho como servidor público, horário de expediente da Câmara Municipal e ficha financeira junto a outra entidade. Assim, solicito cópia das informações prestadas por esta Casa, bem como, respectivamente, cópias dos documentos juntados relativos ao vereador Jean Clemilson Silva, objetivando ter conhecimento e ser possuidor de tais documentos na qualidade de legislador municipal. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 11 dias do mês de agosto de 2023. Está em discussão o requerimento número 17/2023. Está em votação o requerimento número 17/2023. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento número 17/2023 foi aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais, e não serão permitidos apartes. Com a palavra do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos assiste via mídias sociais. Eu queria falar aqui, dar os parabéns primeiro para o Romildo, pessoal, a equipe dele lá do Arraial da Mutuca lá. Pela equipe dele foi uma festa muito bonita, bem trabalhada, e a equipe dele show de bola. Eu queria falar aqui a respeito de uma fala do prefeito, que a gente estava lá, para mim foi uma falta de ética dele, ele cobrar os vereadores a respeito para se empenhar mais para buscar verbas com os deputados. E eles sabendo do momento difícil que a prefeitura está passando. Eu achei que o lugar foi impróprio para ele estar falando aquilo lá. Ele poderia estar fazendo uma reunião com a gente, chamando, e para a gente se empenhar mais. E tanto é também que a gente ganhou bastante coisa para o município, e numa dessas verbas que a gente ganhou, ele cancelou a verba e não falou nada para a gente. Então agora ele mandando a gente buscar, é até constrangedor essa fala dele, principalmente que tinha uma assessora de uma deputada lá. Então fica aqui o meu repúdio com a fala dele. Do meu mais, muito obrigado. A tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Eu queria também fazer um comentário em relação
ao Arraial da Mutuca, né? Também estive ajudando o pessoal lá, parabenizar toda a equipe, embora eu já tinha falado no evento. Eu também queria pegar um gancho na fala do Vanim. Se a população de Paranapuã entrar no portal da transparência do nosso município e lá em viagens de vereadores e consultar os demais anos, vocês vão ver que essa Câmara foi a Câmara que mais se empenhou indo para São Paulo e Brasília através de recursos para o nosso município. Então, assim, a fala realmente, vereador Vânia, foi um pouco desnecessária para o local, porque as pessoas acabam entendendo que nenhum vereador está indo atrás de nada, né? Mas se for pegar um portal de transparência e olhar os demais anos que está colocado na transparência, você vai ver que essa Câmara foi a que mais se empenhou, indo para São Paulo, Brasília, até mesmo cidades vizinhas. Acho que todo vereador aqui, de alguma forma, contribuiu para o nosso município com seus deputados. É claro que eu não vou ficar indo em porta de gabinete de deputado, mas de jeito nenhum, porque depois tem que fazer compromisso com o deputado para tirar a voto, aí não vem verba nenhuma. Enfim, é uma fala um pouco meio complicada. Acaba aborrecendo o vereador, né, em querer, às vezes, se deslocar daqui, deixar a família e ir até São Paulo. Mas, enfim, né, foi uma infelicidade. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 53ª sessão ordinária a ser realizada no dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira, em horário regimental, às 7 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.